a gente vai aprendendo cada uma dessas coisas e conhecendo cada uma dessas inteligências. Então, por que eu disse que esse é um conceito libertador? O que acontecia na escola, como eu disse para vocês, a gente tem uma chance única de educação, a inteligência linguística ou a lógico-matemática. E aí ou você domina as duas, ou você é taxado de mais atrasado, de burro, de lerdo, e a gente carrega esse peso emocional depois para a vida, achando que a gente não é tão inteligente assim, que sempre tinha aquele outro ou aquela outra lá na sala que era muito, mas muito, muito mais inteligente que a gente, e era o modelo de educação que estava errado. Por quê? Quando a gente descobre que nós temos não uma, não duas, mas temos 8 inteligências, então eu posso trabalhar nas 8 inteligências conjuntamente e aprender muito, mas muito mais do que se eu focar somente na inteligência lógico-matemática ou na inteligência linguística. Então é isso que a gente usa para o inglês. Os dois lados do nosso cérebro, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, conjuntamente, simultaneamente, os nossos 3 canais de aprendizagem, visual, auditory and kinesthetic, visual, auditivo, sinestésico, e mais esse conceito das 8 inteligências, trabalhando hora em uma, hora em outra, hora em algumas inteligências simultaneamente, para conseguir atingir os diferentes tipos de alunos, diferentes tipos de pessoas, de seres humanos, e assim trazer o sucesso, colocar o inglês aqui dentro do nosso cérebro, dentro do nosso computador. E talvez você esteja aí se perguntando, ok, Eric, entendi, o método realmente parece muito bom, mas como eu consigo aplicar isso tudo que você me mostrou de uma forma simples, de uma forma prática? Então, eu realmente acredito que se você está sério, que se você realmente precisa falar inglês, todo e qualquer esforço ele é válido. Porém, eu sei também que hoje em dia as pessoas estão com as suas agendas apertadas. Elas não têm tempo para definir um plano de estudos específico, preparar um material completo para aplicar um método, absorver o vocabulário, para só depois disso começar a estudar. As pessoas precisam de algo mais pronto, algo mais preparado em função dessa rotina, dessa agenda. Então, eu quero te apresentar a Máquina de Falar Inglês. Um programa completo, onde você vai aprender inglês com filmes, com música, com diálogos da vida real, podendo aproveitar essa questão da agenda e aquilo que já está feito para você. Todos os filmes, as músicas, os diálogos, já cortados, divididos e colocados na ordem perfeita para você aprender. Então eu tenho alunos que tinham essa questão de agenda. Eles tiveram que passar por uma fila de espera para iniciar o programa deles de até 40 dias. Mas foi muito mais rápido esperar uma fila de espera e depois aprender inglês num curto espaço de tempo do que preparar todo um material, todo um método e dominar coisas que eles não dominavam. Eric, não, me fala o caminho mais rápido, o jeito que você fez para aprender inglês e que você ensinou milhares de pessoas pessoalmente a falar inglês, é esse caminho que eu quero. Então, é isso que eu quero te apresentar agora. Com toda a tecnologia do nosso portal, com atividades de dado dinâmico, gravador de voz interativo, onde você simula que é um ator daquela cena, nós temos a certeza de que vão levar o seu inglês para um outro nível. A tecnologia, as atividades de dado dinâmico, gravador de voz interativo, tudo isso vai levar o seu inglês para o próximo nível. E é exatamente essa fórmula que nós usamos para ensinar inglês há 20 anos para os nossos mais de 39 mil alunos. De uma forma rápida, de uma forma divertida e principalmente com resultados. Agora deixa eu te explicar como você pode ter acesso ao nosso sistema de aprendizagem acelerada em inglês especial para adultos. Porque os adultos não têm tempo para estudar por horas e horas e horas e horas e mais horas. Esse sistema que nós acabamos de falar, nós chamamos de a Máquina de Falar Inglês. Tudo que você precisa fazer é seguir todas as atividades durante 8 semanas. E depois das 8 semanas você terá treinado o seu ouvido. Você terá memorizado cerca de 2.000 palavras de vocabulário. Então você poderá fazer entrevistas de emprego em inglês, liderar e participar de reuniões em inglês, receber ligações em inglês, enviar e receber e-mails em inglês sem precisar do Google Translator, viajar, morar e até mesmo trabalhar num país de língua inglesa. E por aí vai. Você poderá ainda viajar para o exterior e se comunicar com pessoas lá de fora. Você vai poder fazer intercâmbios, morar num outro país. Você vai ser um profissional melhor. Participar de reuniões, entrevistas em inglês. Enfim, você vai deixar a crise far away from you. Você vai deixar a crise bem, bem longe de você. Você vai poder ainda fazer viagens a lazer ou a trabalho sem se preocupar por não entender ou ser entendido.
fazer negócios com o mercado internacional. Enfim, você vai entender filmes, músicas, livros, vai mandar e-mails, conversar por chats em inglês, vai finalmente poder se juntar aos 5% da população brasileira que fala inglês fluente. E as opções que a gente tem por aí. Alunos da escola mais cara de inglês do país, que custa cerca de 30 mil reais, conseguiram falar inglês lá, não conseguiram falar inglês lá. E o que eles fizeram? Vieram falar inglês com a gente. A escola mais cara de São Paulo, na faixa dos 2 mil reais, tem tido um alto índice de fracasso. E os seus alunos também vêm falar inglês fluente com a gente. E a mais famosa do Brasil no momento, curiosamente, é a que mais nos manda alunos. O que tem de comum, Eric, entre essas escolas? Elas ensinam gramática e usam os velhos livrinhos de inglês. E apenas 2% das pessoas que se matriculam nos métodos regulares terminam falando inglês. A gente tem ainda, por último, os cursos online que levam o nome dos seus professores, mas eles estão no mercado há, no máximo, 3 anos e ainda não passaram pelo teste do tempo. Por outro lado, eles não aprenderam inglês do modo que eles ensinam. Ou seja, uns nasceram lá fora, outros foram lá fora aprender e depois vieram aqui ensinar. Enfim, eles aprenderam de um jeito e ensinaram de outro. E além disso, não seguem um método, não têm tecnologia e por ensinarem usando apenas vídeos gravados, os seus cursos chegam a serem até pirateados. A máquina de falar inglês. São 40 aulas desenvolvidas e baseadas na aprendizagem acelerada. Você vai aprender com filmes, músicas e diálogos da vida real. Uma vez que você passa pelas 40 aulas, você vai estar com 2.000 palavras de vocabulário, que é mais do que o suficiente para você passar por todas as principais situações em inglês. Vamos trabalhar nos seus 2 hemisférios cerebrais, o hemisfério direito e o esquerdo, num conceito conhecido como Total Mind, que vai melhorar a sua absorção de vocabulário em até 10.000 vezes, or 10,000 times. Através dos seus canais de aprendizagem, visual, auditory and kinesthetic, visual, auditivo e sinestésico, você vai vaquear. Você vai trabalhar de forma visual, de forma auditiva e de forma sinestésica, cada aula, cada cena, cada música, cada diálogo. E como nós gostamos de brincar, só tem um jeito de você esquecer o que você vai aprender, é se cortarem a sua cabeça. E a Universidade de Harvard traz as fundações do método através das inteligências múltiplas, que despertam em você um estado perfeito para o aprendizado. E para terminar, você vai trabalhar naquilo que a gente chama de sequência perfeita de aprendizado, que é ouvir, falar, ler e escrever. Exatamente como você aprendeu a falar português, exatamente como você vai aprender a falar inglês. Tudo isso com a mais moderna tecnologia desenvolvida por uma escola de inglês aqui no Brasil. A sua jornada para falar inglês vai acontecer dentro do exclusivo Simulador de Imersão Online, onde você vai fazer a sua imersão no inglês sem precisar sair do Brasil. Lá está também o estúdio de gravação, onde você vai se sentir como um ator de Hollywood. Com o gravador de som interativo, você vai falar muito, mas muito inglês. E lembre-se disso, só há um jeito de você aprender a falar inglês, que é falando. É por isso que você vai falar muito inglês. Com as legendas associativas, que como o nome já diz, fazem o seu cérebro associar a nova língua à sua língua mãe, causando 2 efeitos explosivos. 1, a rápida aquisição da nova língua. E 2, a memorização por associação. E finalmente, o ditado dinâmico, porque você precisa saber escrever em inglês para completar a sua fluência em inglês. 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses? A primeira coisa que você precisa saber é que o resultado é o mesmo. Então a sua decisão vai depender de 2 fatores. E o primeiro deles é a sua agenda. Cada aula dura de 90 minutos a 2 horas. Você prefere fazer essas aulas de que forma? Todos os dias? Segunda a sexta-feira? Nesse caso, então, o curso dura 8 semanas para você. Eric, eu prefiro fazer de segunda a quinta. Então o curso dura 10 semanas. Não, a minha agenda é mais apertada. Eu preciso fazer 2 vezes por semana. Nesse caso, você leva 6 meses. Então, a primeira coisa a decidir é quando você precisa falar inglês. 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses. Para cada uma dessas agendas, nós temos um coach especialista em aprendizagem acelerada que vai pegar você pela mão no início do programa e só vai te largar no fim. E nós temos especialistas para o programa de 8 semanas, para o programa de 10 semanas e para o programa de 6 meses. Você pode se perguntar, ok, Eric, mas por que esses especialistas? Nos últimos 20 anos,
Nós somos, sem sombra de dúvidas, a escola que mais forma alunos no Brasil. E o nosso segredo é um só. Os nossos alunos chegam ao fim do curso. Pense, você já desistiu de um curso de inglês? Você conhece alguém que já começou e desistiu? O que eu quero dizer é, não adianta eu te apresentar o melhor curso do Brasil se eu não te ajudar a chegar no fim dele, se eu não te ajudar a chegar ao final, certo? Esse é o trabalho do seu coach especialista em aprendizagem acelerada. Levar você do começo ao seu final feliz. Os nossos coaches especialistas em aprendizagem acelerada chegam a formar por ano 300 alunos. Acredite se quiser. Existem professores de inglês que não formam 300 alunos na vida toda. Qual é o nosso segredo? Nós mantemos os nossos alunos motivados pelo why, pelo porquê individual, pela diversão durante a jornada, pela celebração das pequenas vitórias. E por último, o nosso coach se especializou em usar a nossa tecnologia para fazer o trabalho duro para você, enquanto você preocupa somente em falar inglês. O segundo ponto da sua decisão ele é financeiro.